de reflexão. Oferecimento Lojas Brasilar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 17, fala da seguinte forma: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para todos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por que o mal existe? Essa é a pergunta de hoje. Se você luta contra o paradoxo da bondade soberana de Deus e a existência do mal, você não está sozinho. Durante séculos os cristãos têm se debatido com essa questão. A Bíblia, no entanto, não nos deixa no escuro, mas nos oferece respostas profundas às grandes perguntas sobre a situação do mundo. A Bíblia é intransigente quanto à bondade de Deus. Mas se Deus é onipotente e benevolente, por que o mal existe? Essa é a grande pergunta do nosso momento de reflexão de hoje. A cosmovisão cristã aborda o mal de frente. Desde Gênesis, o mal é reconhecido não como uma falha no caráter de Deus, mas como uma consequência da rebelião. Como Paulo explica na passagem de hoje, o pecado, e não o nosso Deus, desencadeou a morte em nosso mundo. O mal persiste porque a humanidade escolheu e continua escolhendo as trevas em vez da luz. Se isso parecer muito intangível, tente trabalhar o problema de forma inversa. Como funcionaria se Deus de fato escolhesse apagar o mal? Uma opção seria Deus eliminar todas as pessoas más. Entretanto, isso apresenta um dilema. O que consideramos uma pessoa má? Todos nós já fizemos coisas erradas. Restaria alguém? O teólogo Agit Fernando explica por que Deus não pode simplesmente eliminar o mal. O mal é parte integrante demais da humanidade e da natureza. Não pode destruir o mal sem ao mesmo tempo destruir a humanidade. Talvez então Deus poderia tornar impossível que façamos o mal. De acordo com o escritor C.S. Lewis, porém, isso também é complexo. Se uma coisa é livre para ser boa, também é livre para ser má. E foi o livre-arbítrio que tornou o mal possível. Por que então Deus concedeu o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora torne o mal possível, é também a única coisa que torna possível qualquer amor, bondade ou alegria que valha a pena ter. Talvez então Deus pudesse impedir que coisas ruins acontecessem. Infelizmente, porém, as considerações que essa possibilidade nos traz nos deixam perplexos. Qual seria o limite de intervenção? Deus deveria intervir quando um caso extraconjugal começa ou quando alguém tem um pensamento inadequado? Essa possibilidade também iria contra a livre escolha que temos, a qual nos permite amar verdadeiramente como dito. A existência do mal é um resultado lógico, embora trágico, da decisão de Deus nos dar escolhas reais com consequências reais. Deus deu livre arbítrio ao homem e na escolha de Adão de pecar, toda a humanidade caiu, fazendo com que todos nós nascêssemos já em pecado. Isso levou ao mundo corrompido em que vivemos. Felizmente, porém, essa não é a história toda. Maravilhosamente,
Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, e em Cristo Deus nos salva, redime e santifica. E um dia o mal será vencido para sempre. Oremos. Meu Pai eterno, eu te dou graças. Te dou graças pela grande oportunidade que tenho de poder orar nesta manhã e pedir perdão dos meus pecados, pensamentos, palavras e obras, sabendo que o mal persiste ao nosso redor, dentro de nós, mas sabendo também que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a malignidade e de todo pecado. E por isso que nós avançamos, sabendo que um dia todo o mal será eliminado de nossas vidas. Quero te agradecer pela paz, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, declarando que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Quero neste momento interceder pelos nossos irmãos lá no Líbano, nossos irmãos em Israel, que sofrem aquela guerra sangrenta, violenta, sem escrúpulos, onde o homem quer prevalecer. O mal, infelizmente, tem prevalecido. Mas eu quero abençoar e pedir, Senhor, a tua misericórdia àqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão sem casa, sem um local de refúgio, estão fugindo pelas ruas, fugindo da guerra, fugindo da violência. Deus, que a tua graça seja sobre a vida daqueles nossos irmãos que são seres humanos. Eu quero também, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, interceder pelo Brasil, interceder pelos brasileiros que vão eleger nesse domingo, dia 6, prefeitos e vereadores. São políticos que estarão bem próximos a nós. E precisamos escolher com sabedoria. Não precisamos e não queremos votar porque alguém mandou com que votássemos. Mas que os brasileiros possam, com inteligência, com amor no coração por sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu convívio familiar, votar de forma consciência naquele que é produtivo, naquele que é centrado, naquele candidato que realmente possa ajudar a comunidade, possa ajudar a cidade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse dia 6 das eleições, para que não haja violência, para que não haja mortes, mas para que haja paz e decisões sábias. Oro pelo nosso Brasil em geral. Oro, Senhor, por todos aqueles que estão em evidência, as autoridades, o nosso presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, seus ministros, secretários. Oro por eles, que tu tenhas misericórdia dessas pessoas que estão, Senhor, acima de nós em autoridade, para que governem com justiça, para que governem para ajudar a população, para ajudar, Senhor, os brasileiros. Fica com a tua igreja, com os pastores, pastoras, com os bispos, apóstolos, enfim, todos aqueles que pregam a tua palavra. Que nesse dia possamos renovar a esperança de que tu vives e nós podemos crer no amanhã, e que um dia todo mal será eliminado do nosso meio. Oro em o nome de Jesus Cristo e que assim seja, que assim seja.